Bom, vamos lá, né? Agora a aula vai ser relativa ao terceiro ano. A gente falou sobre pobreza e desigualdade e eu decidi falar sobre pobreza e desigualdade a partir de coisas que a gente está vendo mais recentemente, né? Porque você já tem, o pessoal do terceiro ano já tem um nível de independência, de autonomia intelectual, até porque a gente já tem uma estrada, né, há mais tempo. Então, já dá para a gente fazer essa análise, porque entender pobreza e desigualdade você pode pegar em vários momentos históricos. E entender, analisando um período, consegue analisar também outros períodos, né? Eu peguei algumas reportagens, algumas coisas que eu achei interessante e vou comentar outras aqui. Deixa eu só cronometrar aqui a aula, porque senão eu passo do tempo, né? Todo mundo sabe que eu falo demais. A primeira coisa é o seguinte: tudo bem, o corona chegou e democratizou. Eu não sei se vocês conseguem perceber que essa é uma doença que chegou aqui ao Brasil através das classes altas, né? Porque quem viaja, lembre-se que a doença estava lá na China e Europa. Eu me lembro que bem no começo da pandemia fizeram análise do material genético e observaram o seguinte, que em torno de 60%, 70% mais ou menos da carga viral, a característica genética era muito similar àquela que estava na Europa. Significa dizer que boa parte dos infectados aqui na primeira onda, né, os primeiros casos, na verdade, do coronavírus são aqueles que viajaram para a Europa. Então, a não ser que eu esteja enganado, são as pessoas que mais têm dinheiro na nossa sociedade, né? Então, quem trouxe, digamos assim, o vírus para cá, aqueles que acabaram, né, por alguma eventualidade, se contaminando e disseminando aqui, claro que sem querer, que ninguém fez isso com a intenção, foram os mais ricos. Tanto se você pegar a taxa de ocupação dos hospitais, ela dispara, as hospitais particulares, né? Ela dispara no começo da pandemia, depois cai um pouquinho, há uma semana mais ou menos chegaram a falar em segunda onda, em um ligeiramente, a gente vai ter que esperar para ver. Mas aí, em o vírus estamos aqui, aí disseminou e foi para a periferia. E aí a gente pôde fazer alguns entendimentos, alguns recortes interessantes, né? Que é essa que está aqui nessa primeira página aqui para vocês, né? Mortes por Covid dispara entre pobres e negros, né? No Brasil é um pouco complicado você separar pobre e negro, né? Porque a maioria dos pobres são negros e a maioria dos negros são pobres. Mas é necessário entender que existem também, para além disso, negros que não são pobres e pobres que não são negros. Em número até relevante, mas existe uma margem que transita aí nos dois, é por isso que a gente sempre evidencia isso. E por quê? Né? Por uma série de fatores. Né? Como é que você vai falar em lavar as mãos quando 40 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico? Gente, 40 milhões, na verdade, algo em torno de 37, 40 milhões. Isso é a população do Canadá, por exemplo. Veja, isso é uma coisa maluca, né? Não vai falar para lavar a mão, gente que não tem água, gente que não tem esgoto, gente que não tem acesso a nada disso, né? Você mal consegue comprar comida, que dirá um sabão, água sanitária. Isso é artigo de luxo, fazer higiene várias vezes, álcool em gel, não tem, gente. Né? E a gente parece desconsiderar, né? E é uma camada muito grande, né? Claro que se fosse pequeno isso também seria relevante, mas por ser ainda maior, é ainda mais relevante que a gente discuta e não fique cego, né, com relação a isso. Essa imagem aqui eu acho muito emblemática, porque ela mostra um típico classe média. Eu não estou ocupando as pessoas que estão aqui na imagem, não, viu? Aí é da vida. Mas você tem um típico cara aqui de classe média, enquanto ele corre, e você tem aqui o negro pobre, fazendo aqui o seu serviço, né? É isso daqui, é a classe média, quem tem mais dinheiro tá enclausurado, tá tentando, tá protegido e não sai de casa para ir ao supermercado, mas alguém vai, né? É esse pobre que vai lá, faz as compras, leva para você. Alguém se expõe na rua para o vírus, né? E esse alguém pobre, né? Por acaso é esse alguém que come mal, por acaso é esse alguém que não tem acesso à medicina, por acaso é esse alguém que tem imunidade baixa, por acaso é esse alguém que vai morrer mais. E enquanto, né, na contraface disso, você tem esse alguém que se cuida mais, que cuida da saúde, que mantém a imunidade mais alta, que vai sempre ao médico, que não deixa uma doença prevalecer sobre o seu estado de saúde, e que se por acaso vier a pegar, há uma tendência a ter sucesso em sobreviver à doença. Por isso, não estou dizendo que só negros morrem, mas no geral, né, os dados estão caminhando aqui para isso, né? Então, isso é uma coisa interessante. Esse daqui é um mapa de morte comparando Rio de Janeiro e São Paulo. Então, depois eu vou disponibilizar para você, inclusive, o áudio dessa reportagem aqui do Globo.
em que o que é que eles lá dizem? Olha, a mortalidade é maior quanto mais próximo da periferia. E tem outra coisa interessante, a mortalidade entre os ricos, ela começa a ser maior a partir dos 70, 80 anos. Então, claro que morre gente rica com 10, com 20, com 30, mas morre muito menos. Aqueles que mais morreram entre as classes ricas são aqueles acima dos 70 e, do 80, e de 80 anos, que é em função da própria idade, já fragiliza, né, o seu corpo. Quando você vai para os bairros mais periféricos, a mortalidade já aumenta a partir dos 40 anos. Então, percebe a distinção? Né? E eu vou disponibilizar esse áudio para vocês verem isso de maneira mais detalhada. E articulando uma coisa com a outra, eu vou disponibilizar um vídeo também de um antropólogo chamado Michel Alcoforada, em que ele fala justamente sobre esse processo de entrega. Esse vídeo foi feito muito antes do processo de pandemia e tal, em que ele fala o seguinte: pô, é muito bom, é muito cômodo, né? Você pagar R$ 5 para alguém entregar para você, uma promoção, entrega grátis, né? Aí você, que beleza, que esse mundo é maravilhoso, que eu pago R$ 3, R$ 4 na entrega, eu não pago nada. Para você tá ótimo, né? Mas você pensou no cara que vai entregar e vai ganhar 3, 4, R$ 5, ou que para dar o seu frete grátis ele aceitou ganhar menos e tal dentro da plataforma, né? A comida chegou até você, mas quem trouxe? Quem fez, né? A classe média está dentro de casa, mas eu tenho que ligar para os pobres. E os pobres estão na rua, os pobres são lá, eles são os frentistas, eles são as cozinheiras, eles são os motoboys, eles são os motoristas de carro, de aplicativos, motoristas de ônibus. Eles estão aí, são os maqueiros, né? Enfim, estão nos hospitais e uma série de outras coisas, né? E é quem mais está expondo e é quem menos tem que menos tem, digamos assim, condições, né, e acesso, né? Então a classe média fica, não, mas tem que voltar, desde que seja com todas as condições de saúde, não sei o que, tá tudo bem, tá? Vamos supor que seja isso. Então já com todas as condições de saúde, quando a gente vê um ônibus cheio de trabalhador, o que a gente vai fazer? É isso que você chama de condições de saúde? É isso quando você vai no supermercado, quando você vai, né, no mini shop que ali está aberto? É isso que você chama de condições? Me diga onde é que você está vendo isso, onde é que esse trabalhador, a não ser as grandes empresas mesmo, porque tem medo de fiscalização, então eles não estão tendo, e mesmo assim aquelas grandes empresas, quando o cara vai pegar o ônibus, o patrão se preocupa com o ônibus dele, ele se movimenta para não fechar o negócio dele, e diz que lá dentro ele vai dar toda a segurança e todo o suporte para o seu trabalhador. Mas para o trabalhador chegar lá, né? O STF reconheceu recentemente a Covid como doença ocupacional, porque na medida provisória assinada pelo presidente tinha dito que você tinha que estabelecer o nexo. Vou dar aqui um exemplo. Imagine que você é caixa de supermercado e aí você pegou a Covid. O supermercado vai dizer, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque, olha, eu blindei aqui, eu coloquei luva, eu coloquei um plástico aqui, então aqui dentro aqui não foi. Eu controlei a entrada, beleza, aí dentro não foi. Mas isso é uma questão trabalhista, legislação trabalhista. O tempo que a pessoa gasta de casa para o trabalho também é trabalho, porque ela está sendo movida em função do trabalho. Então, há uma consideração que seria um acidente de trabalho. E o ônibus que ele pega está cheio de gente. Ele pode ter pego o ônibus lotado e lá pegou a Covid, mas aquele ônibus ele pegou para ir trabalhar. Então é doença ocupacional. Então o gerente, o cara, o dono do supermercado, na verdade, ele está preocupado enquanto ele está trabalhando, mas eu não vejo ele se movimentar para discutir com o prefeito o ônibus, para disponibilizar até um transporte para o seu funcionário ir. Então, e aí, né? Como é que fica, né? Então, esse é um lance para a gente discutir e perceber essas vulnerabilidades. Essa tela que eu estou passando aqui, ela é muito emblemática. Ela foi da semana passada. No Pará, o prefeito lá, né, deu lockdown e de Belém, e aí ele incluiu, gente, parece coisa que é mentira, mas é verdade, ele incluiu empregada doméstica como atividade essencial. Vamos ver aqui o Twitter dele. Empregada doméstica está prevista como atividade essencial nos 2 decretos. Tem pessoas que precisam, pela necessidade do trabalho essencial, ter alguém em casa. Uma médica, um médico, por exemplo, precisa que alguém ajude em casa. Gente, isso daqui, eu não sei como. Não sei, acho que não tem alguém. Não é possível que não tenha um assessor que faça uma revisada. Querido, as pessoas pobres não são bens de consumo que você pode ostentar. Que você possa dizer, meu Deus, como é que o médico vai trabalhar? Com quem ele vai deixar as crianças? Não é possível que um médico, um engenheiro,
um advogado que vai representar uma grande empresa, vai trabalhar, e ele tenha, quando chegar, lavar os pratos deles. Isso é um absurdo. É um serviço essencial. Ele tem alguém que limpa o banheiro dele, porque ele não pode fazer isso. Isso é reflexo de uma sociedade escravocrata que trata o ser humano, em especial o negro e o pobre, como mercadoria, um bem de consumo. E as pessoas não têm vergonha de expor isso, né? Aí está aqui o decreto em que ele fala. Com 1 ou 2 dias ele revogou, tirou, porque pegou muito mal, isso caiu, né, na mídia nacional. E nesse mesmo dia saiu essa reportagem aqui. Ricos de Belém escapam em UTI aérea do colapso de saúde, porque já estava acabando. Inclusive as UTIs, isso aqui é UTI privada de Belém, estava acabando. Então a elite estava pegando táxi aéreo com UTI para poder ser internada em São Paulo. E ele vai lá e decreta aqui. Então não é possível, né? Não é possível. E para que você não ache que é uma coisa só recente, né? Eu trouxe aqui para vocês, até foi com a ajuda de Rony, isso daqui. Esse é um jornal de 1948, ele não tem nem tanto tempo assim, né? Pouco mais de 70 anos. E olha como é que a gente trata, né? Aqui, ó, esfaqueado pelo negro. Por isso que até alguns alunos, professor, não se fala mais preto, a gente não fala mais negro, fala preto. Veja, depende do momento histórico em que você está, isso pode ganhar outro contexto, né? Porque as pessoas, não vamos falar negro hoje, porque negro ganhou aquele contexto, não sei o quê, vamos falar preto, não sei o quê. Mas olha, em 1948 era assim que a gente tratava preto, né? Para vocês verem quanto isso está extremamente arraigado, né, na nossa sociedade, né? Por isso que esse jornal aqui ele é bem emblemático. Aí falando mais de desigualdade, existem outras possibilidades também de desigualdade que eventualmente a gente vai comentar. Eu trouxe essa daqui, que é uma capa do ano retrasado, né, 2018, né? Que é entre aqueles alunos que têm média próximo a 1.000, né, entre os 1.000 melhores, a gente está falando aqui de 0,02% das pessoas que fazem Enem, os homens têm notas melhores, 72% dos homens têm melhores notas. No Enem, para você ver que existe uma interface de desigualdade também, que é a interface da desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, né? Então, eu vou disponibilizar o link dessa matéria, em que ele detalha exatamente isso, como é que funciona na área das exatas, na área da matemática. Você vê que tem mulheres que têm até média alta em matemática, média alta em natureza, mesmo essas tendem a não escolher essas profissões mais ligadas a essas matérias, tendem a escolher outras profissões, porque aí você percebe que existe um contexto social, né, de fundo e tal. Vou disponibilizar esse link aqui também. Essa próxima matéria aqui, é só para quebrar uma suposta ideia de que, meu Deus, o Uber Eats está trazendo, né, alguma novidade. O coronavírus, essa matéria é bem recente. Ela vai estar também, ela é de 7 de maio, tem poucos dias. Entregadores de aplicativo ganham, que aumentou, né, ou ganham menos, ou estão ganhando a mesma coisa. Então, a gente até aumentou, mas como a oferta aumentou, então o preço diminuiu. O dado, algo em torno de 70% falou que está ganhando a mesma coisa ou menos, né? Então, para você ver que pouca gente teve um acréscimo. Então, é essa, claro, que está se expondo, né? A tal da carne mais barata do mercado, né? É a carne negra, é a carne pobre. Aqui são as referências que eu citei, inclusive o link do Michel Alcoforado. É isso. Então, a gente para por aqui, aí a gente retorna agora. Pronto, a gente retorna depois com as revisões, como eu já expliquei para vocês, e é isso. Até breve.